Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área, com notícias do nosso Flamengo para vocês. Pessoal, notícia de última hora sobre o nosso uruguaio Nico de la Cruz. Ele não fica mais no Flamengo? STJD convoca 2 jogadores do Palmeiras para depor. E importante mudança no planejamento do Flamengo na temporada de 2026. Então fica até o final para saber todas essas informações. Eu aproveito essa ocasião para pedir a você que deixe seu comentário, acione o sino das notificações, deixe também o seu like nesse vídeo, ele é muito importante para fazer com que esse vídeo chegue a mais lugares e mais pessoas conheçam o Expresso Rubro-Negro, tá bom? Sem contar que vocês me ajudam demais, é de graça, não custa nada. Então vamos para o vídeo, pessoal. Vamos para a manchete principal, falar sobre De La Cruz, que a grande notícia do dia é sobre o próprio, sobre o De La Cruz. O Nacional do Uruguai aparece como interessado e quer viabilizar uma proposta oficial ao Flamengo, monitorando a situação do De La Cruz, tá? São apurações recentes que o Flamengo não trabalha com a permanência do uruguaio em 2026. O Flamengo encara a possibilidade de venda como algo natural, inclusive por entender que o De La Cruz teve dificuldade para engrenar, tanto pelo físico quanto pela oscilação ao longo do ano, tá? Existem fortes rumores de notícias fora do Flamengo, tá? De canais uruguaios, portais uruguaios, e também um dos times argentinos que está de olho e estaria interessado na contratação do Nico é a equipe do River Plate. Isso daí já é sabido tem muito tempo. Mas agora aparece a equipe do Nacional do Uruguai que quer, de fato, contratar o jogador e ver a chance de repatriá-lo, trazê-lo para o seu país. É claro, vai depender de valores, o Flamengo não libera por pouco valor, mas o fato é que internamente e externamente aqui também, nós já sabemos que não se trata de se, e se trata de quando e como o De La Cruz vai sair do Flamengo. Porque, bem verdade, pessoal, o De La Cruz, ele não conseguiu ter sequência. É um ótimo jogador, quando entra em campo, muda a dinâmica de campo, tem bom passe, é um jogador agressivo no ataque, finaliza muito bem, mas não consegue ter sequência. Em 69 jogos, o De La Cruz jogou menos de 30 partidas pelo Flamengo. Convive com muitas lesões, convive com um físico muito frágil nessa temporada, e ele precisa, talvez, de novos ares, tá? Não que eu seja a favor da venda, mas eu acredito que o próprio jogador já manifesta isso, como já vimos anteriormente, através de sua esposa, com desabafo, né, através de seu irmão Carlos Sanches, que já falou que o atleta sairia do Brasil. Tá? Infelizmente, é um atleta que todos nós tínhamos muita expectativa, confiávamos muito que fosse fortalecer a equipe, trazer uma nova dinâmica, mas não aconteceu. Futebol é assim mesmo. Se for para o Nico sair, seja feliz em outro clube, Nico, e que você recupere sua alegria de jogar bola e o seu bom futebol, tá? Enquanto essa situação se desenrola, outro tema quente que vem envolvendo o STJD e os jogadores do Palmeiras, Gustavo Gomes e Piquerez, que foram oficialmente denunciados por conta das críticas duríssimas que fizeram à arbitragem no jogo contra o Flamengo, tá? O Piquerez, ele foi enquadrado por xingar o árbitro e dizer que ele só veio para roubar o Palmeiras. Já o Gomes foi denunciado por declarações pós-jogo, acusando o árbitro de soberba e insinuando perseguição. Outro detalhe, a pena pode chegar a 6 jogos para cada um. Isso em si já movimenta o ambiente político do campeonato e pode mexer diretamente nas rodadas. Eu não acredito que aconteça a suspensão, tá? Não acredito mesmo. Acho que vão pagar uma multa ali, tudo certo. Mas a gente sabe que o Palmeiras tem um método, tá? E o método deles consiste, dentro e fora de campo, em criticar sempre a arbitragem. Palmeiras, inclusive, ficou incomodado com a nota oficial do Flamengo, demonstrando apoio às mudanças que o Sami Chaldi pretende fazer para a arbitragem, oferecendo algumas ideias, opções, para que o Flamengo consiga também contribuir com conhecimento, com sugestões para o campeonato. O Palmeiras não gostou disso. Internamente, o Palmeiras discute até mesmo de ir em cima disso, questionar
a conduta do Flamengo, mas o Flamengo só quer um campeonato com arbitragem melhor, tá? A gente pode reclamar de algo, a gente pode questionar algo, a gente pode querer que algo mude. E se a gente vê a menor das mudanças, a gente pode sim elogiar o trabalho que é bem feito, ele tem que ser elogiado, mas o que é mal feito tem que ser criticado. O Flamengo, quando tem que criticar a CBF, critica, e quando tem que apoiar, apoia. Não é igual a alguns times que apoiam o calendário, apoiam a presidência, e aí, num determinado momento, criticam pra caramba quando é conveniente, e quando não é, só aprova as decisões da CBF, tá? Então, o Flamengo não está focado nisso, e o Palmeiras tem que começar a rever alguns conceitos. Enquanto isso, no Ninho, o planejamento de 2026, pessoal, começa a ganhar forma. Por quê? Uma informação importante para vocês. O Flamengo não participará da Copinha no começo da temporada. Isso mesmo. A diretoria do Flamengo optou por manter os jogadores da base entre os titulares das primeiras partidas do Campeonato Carioca. A ideia é preservar o elenco principal na pré-temporada, para que eles consigam fazer uma pré-temporada de qualidade, evitar o desgaste e chegar a 100% no calendário mais apertado do ano. Como bem sabemos, no início do ano teremos já disputa de Supercopa do Brasil, para quem for disputar, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, tudo isso embolado já no começo do ano. O campeonato já começa em janeiro. E falando do momento atual do futebol, o jogo da seleção brasileira acontecendo nesse momento contra a Tunísia, e Alexandre e Danilo não entraram em campo. É boa notícia para o Flamengo, que vai fretar um avião para trazer esses jogadores e podemos contar com esses jogadores na partida contra o Fluminense amanhã. Partida essa que o Flamengo está focado, o último treino já aconteceu, e aí nós precisamos ficar de olho para saber quais jogadores estarão à disposição no dia de amanhã. Particularmente amanhã já teremos uma provável escalação com base nos jogos que acontecerão ainda hoje. Como sabemos, Colômbia e Uruguai jogam mais tarde, e aí a gente vai conseguir ter ali uma visão de quais atletas podem estar em campo, tá? E aí, para fechar, pessoal, quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo deve vender o De La Cruz ou a gente tem que segurar um pouco mais e tentar recuperar esse jogador? Acreditam que o Flamengo fez certo em não deixar o time de base jogar na Copinha e trazê-los para disputar as primeiras rodadas do Carioca? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e vocês já sabem, aqui o Expresso nunca para e nunca se esqueça, aqui é Mengão. Tamo junto, rapaziada, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.